Mais uma vez, boa noite aos irmãos, dando continuidade ao nosso estudo, breves esboços dos livros bíblicos. Hoje, livro dos Salmos. Durante a leitura, se algum irmão tiver interesse em fazer alguma explicação, esteja à vontade. Irmão querido, seja bem-vindo. Obrigado, irmão. Boa leitura. Vamos lá. Irmão Jefferson, tem como aumentar essa fonte aí? Aí já dá para... Não, pode voltar um pouquinho. Pronto, já dá para ler. O livro dos Salmos. O livro dos Salmos é uma coleção de meditações, orações e louvores. Embora o livro tenha um caráter claramente profético, não é uma declaração formal de eventos futuros. Nem é história ou doutrina, embora contenha ambos. Eles são as expressões do coração daqueles que estão em meio a uma profunda tristeza ou se exercitam sob a liderança do Espírito Santo. Davi escreveu muitos salmos, Lucas, capítulo 20, versículo 42. Alguns podem estar relacionados a circunstâncias específicas em sua vida. No entanto, estes não são simplesmente os clamores de Davi, nem mero sentimento humano. Além disso, eles são a linguagem do Espírito de Cristo no salmista, previsto em 1 Pedro, capítulo 1, verso 11. Capítulo 1. Alguns, como o Salmo 22, podem ser identificados com um tempo e lugar específico na história do Senhor Jesus. Em outros, encontramos Cristo em associação com o remanescente piedoso em Judá e Israel. Afligido na terra, fora da terra, o lugar que ele tomou entre eles quando estava na terra, e na bênção completa durante o milênio. Nenhum outro livro expressa os pensamentos e sentimentos do coração do Senhor dessa maneira. Embora haja muito para o cristão, os salmos não devem ser lidos meramente para conforto, mas para comunhão com a mente e os caminhos de Deus. Os salmos estão ocupados com Judá e Israel. São as experiências de um povo sob a lei. As bênçãos e posições que nós, como cristãos, membros do corpo de Cristo, desfrutamos, não eram conhecidas. Antes de começar divisões dos salmos, se algum irmão quiser fazer um comentário sobre essa parte inicial, esteja à vontade. Boa noite, irmãos. Essa questão que é dita aí, no comentário do irmão, sobre muitas das passagens, embora sejam experiências do próprio Davi,
é também de uma maneira profética e muito atrelado justamente ao Senhor Jesus. Por exemplo, há passagens quando se fala de traição, de aflição, que foram justamente sentimentos que o Senhor Jesus teve aqui na Terra, né? Quando foi traído pelo Judas, por exemplo. Então, como o texto fala, são expressões do coração e uma maneira de poder expressar esses sentimentos para Deus. Então, tem muitas passagens que tem um tom mesmo de sofrimento, de aflição. Então, profeticamente, a gente vê de que isso também se trata sobre o Senhor Jesus quando ele esteve aqui. E também atrelando justamente a sua relação com os judeus, né? Por isso que trata, como o texto cita aí, né, a questão do milênio, a questão da divisão de Israel e tudo mais. Então, a gente vê que, a gente percebe que a palavra de Deus, ele é muito além, propriamente, do seu significado, de uma maneira que não se limita somente ao sentido daquele que escreveu. Então, a gente viu aqui que, no caso, Davi escreveu esses salmos com seus sentimentos de coisas que lhe passou na vida, mas sem perceber, ele estava tratando também sobre o Senhor Jesus. E, e, há, outras, e há outras passagens também. Se a gente for lá para o Novo Testamento e a gente for ver as cartas às igrejas, foi nessa mesma questão, nessa mesma fórmula, vamos dizer assim. Por quê? As igrejas naquela época, as igrejas locais, naquelas localidades, também estavam passando por aquelas situações em que o apóstolo João ele cita, né? Quando ele faz essas cartas para cada igreja, ele fala das situações, fala do remédio que o Senhor oferece para poder resolver aquela situação. Então eram situações realmente que estavam acontecendo ali em cada assembleia. Mas, sem o apóstolo João perceber, ele estava ali escrevendo a história profética da igreja aqui na Terra, desde o seu início até o seu estágio final, que é o de Laodiceia, que é justamente o estágio em que nós estamos, né? Significando que o Senhor está perto de nos levar, porque não tem uma outra carta que vai para além, né? Já que essa é a última e estamos na última fase, então o Senhor logo vem, como ele mesmo diz. Então, então a gente percebe que é praticamente essa mesma fórmula. A pessoa escreve, inspirada pelo Espírito Santo ali, naquela condição em que ela está, coloca aquelas palavras, mas o Espírito Santo ali está trabalhando para essa mensagem ela ser de uma maneira profética para a gente. Então, eu citei aqui Salmos, que é a base do nosso estudo hoje, e atrelei já o Novo Testamento também para a igreja, que são as cartas às igrejas, com essa mesma fórmula. Há também um versículo, eu vou até pegar aqui o celular para ver se eu consigo achar, eu creio que está em 1 Pedro, quando fala assim, que para nós foi escrito, é mais ou menos assim, deixa eu ver se eu consigo achar. É 1 Pedro, capítulo 1, verso 10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos
que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, no caso nós aqui, a igreja, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregar o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então aqui no verso 11 e 12 cita duas vezes, né, o Espírito Santo. Então aqui, atrelado a esse contexto aí de Salmos, os profetas, eles escreveram as coisas ali, eles tiveram essa revelação, estavam ali tratando sobre a glória, os sofrimentos e a glória do Messias. Então, sem eles perceberem, eles estavam escrevendo isso, que serve para nós, porque a gente entende mais claramente depois que o mistério de Deus foi revelado, né? Lembrando que no Antigo Testamento, as pessoas, os fiéis tinham ali a palavra para poder entender as profecias, mas eles eram limitados ao entendimento que Deus, até o momento, revelou para eles. Então, é justamente quando chega, principalmente o apóstolo Paulo, que revela os mistérios de Deus, que ele recebeu lá do terceiro céu, que é justamente a igreja de Deus, o corpo de Cristo, né, a noiva de Cristo e tudo mais. Isso ficou bem mais claro, ficou sem véu nenhum, todas essas profecias que a gente vê, inclusive, no Antigo Testamento. A gente consegue entender em um nível mais profundo do que aqueles antes de Cristo vir à Terra pudessem entender. Então, é basicamente isso, né? Eu lembrei dessa passagem para reforçar, né, novamente o que eu disse no início, que Deus, ele utiliza a sua palavra de uma maneira muito profunda, e porque quando a gente acha que está limitado somente àquela mensagem ali, e quando a gente começa a ter comunhão com Deus, quando a gente começa a estudar mais a palavra, a gente vai percebendo que vai para muito mais profundo do que a gente achava que era. Eu ia falar para além, mas eu lembrei de um versículo que diz para a gente não ir além das escrituras. Por isso que eu falei profundo, né? É uma profundidade que aí a gente vai entendendo quanto mais a gente medita na palavra, lê e anda em comunhão com Deus, a gente vai compreendendo cada vez melhor essa profundidade. Perfeito. Interessante, né, irmão, que a própria natureza dos salmos, nós temos que o principal destinatário é Deus. E, e estamos falando em orações. E nós vemos livros, como, por exemplo, Êxodo e os profetas, dentre outros também que existem, né? Que eles retratam Deus falando ao ser humano. Já no livro dos Salmos, é um pouco diferente. É o indivíduo que se dirige a Deus. Então, essa parte que o irmão falou sobre a circunstância de que hoje, por nós estarmos assim um pouquinho mais na frente em relação ao próprio povo lá de Israel que está vivendo no mundo contemporâneo hoje como nós, mas ainda lhe falta justamente essa, vamos supor assim, essa frentezinha que terminamos ficando, graças a Deus, sobre o entendimento da vinda já do Messias lá atrás, e que eles ainda esperam, né? Interessante essa parte que o irmão falou, e a contemporaneidade que vivemos, e, ao mesmo tempo, a diferença de entendimento entre um povo escolhido de Deus que está lá, né? E outros, e os gentios, e que tiveram essa, vamos dizer assim, essa graça do conhecimento com relação ao Messias. Muito bom. Algum irmão mais?
Ok. Então, vamos para o próximo subtítulo aqui, Divisões dos Salmos. O livro dos Salmos não é dividido em capítulos. Antes, cada salmo é conhecido por sua posição. Por exemplo, o segundo salmo, Atos 13, 33. Os títulos encontrados acima de muitos salmos aparecem na Septuaginta e em outros manuscritos do homem, e são de uma data muito antiga. No hebraico, os salmos são divididos em 5 livros, cada um com um caráter distinto. A vê-los. Salmos de 1 a 41 formam o primeiro livro. Salmos 42 a 72, o segundo. Salmos 73 a 89, o terceiro. Salmos 90 a 106, o quarto. E Salmos 107 a 150, o quinto. O fechamento de cada livro é claramente marcado, como pode ser observado pela leitura dos últimos versículos de cada um. Sua ordem é moral, nunca cronológica. Deve ter um comentário lá embaixo de número 4. Profecias e os Salmos. Um conhecimento do futuro profético de Judá e Israel é útil para entender os Salmos. No final dos livros históricos, Judá e Israel estão em cativeiro. A história pós-cativeiro de Judá difere da de Israel, cuja identidade como povo foi perdida. Como estamos testemunhando ainda hoje, Judá será restaurado em sua terra na incredulidade. Está lá em Isaías 18, né? Aqui nós acabamos de falar, como o irmão Quirino falou, e eu também tenho um complementozinho aqui. Ó. Como estamos testemunhando ainda hoje, como eu falei, no mundo contemporâneo, nós estamos nessas duas situações com dois povos vivendo realidades distintas. Uma que tem a certeza do Cristo, já como o Messias vindo, e outro que, infelizmente, estava imperando na incredulidade. E reconstruirá finalmente seu templo. Isaías 66, 1 a 6, 2 Tessalonicenses 2, 4 e Salmos 74. Com a igreja sendo tirada dessa cena no arrebatamento, um período de tremenda provação chegará a todo o mundo imbatível. Apocalipse, capítulo 3, verso 10. Com duração de 7 anos, Deuteronômio 9, 24. Daniel, né? Daniel 9, 24 a 27. Os primeiros 3 anos e meio são conhecidos como o princípio das dores. Mateus 24, 8. Primeiro livro dos Salmos. Enquanto os últimos 3 anos e meio são o período da grande tribulação. Mateus 24, 15 e 24. Segundo livro dos Salmos. Algum irmão quer fazer um comentário sobre essa parte aí? Antes de começar esse parágrafo aqui do período, que é interessante.
No texto diz, aqui é um ponto de curiosidade mesmo, fala que Salmos ele não é dividido por capítulos. E aí eu lembrei de que, na verdade, os livros que, que estão na Bíblia, na verdade, todos eles praticamente, eles não eram divididos nem por capítulo, nem por versículos. Tinha um estilo realmente de separar por parágrafos, assim, mas não era dessa maneira como a gente tem hoje, né? Que a gente consegue, por meio do capítulo e do versículo, a gente chegar ali e conseguir achar mais rapidamente o ponto onde a gente quer ler. Então, foi, foi, foi por volta assim, de 1200, mais ou menos, que se teve essa divisão, primeiro por capítulos, e aí, mais ou menos em 1500, nesse período, foi dividido por versículos. Então, é só um ponto de curiosidade mesmo, para a gente não achar de que os outros livros eram por capítulos, mas os Salmos não eram. E outro ponto que quero dizer aqui também é que, quando tem essa explicação aqui, falando do contexto, né, que envolve os judeus, porque lembrando, o Antigo Testamento ele tem um foco ali no povo de Israel e as profecias, inclusive é citado aqui Daniel. E essas profecias, elas estão em pausa no momento, porque quando chega a dispensação da graça, da paciência de Deus, que é esse período que a gente está agora, que é o período da igreja, onde o Espírito Santo está aqui na terra formando a igreja até o momento do arrebatamento, esse relógio profético que é dito no Antigo Testamento, que envolve aí esses pontos que foram citados, como a grande tribulação e tudo mais que o Senhor Jesus cita no livro de Mateus, esse relógio profético ele está pausado porque essa dispensação da graça, como eu tinha dito anteriormente, ele fazia parte do mistério de Deus, um segredo que estava guardado em seu coração e que foi revelado para nós agora. Como era segredo, logo não estava previsto entre os profetas esse período da dispensação. Então, houve no meio dessa profecia essa pausa, né? E aí, quando tiver quando a igreja sair dessa terra por meio do arrebatamento, aí esse relógio profético vai voltar a girar. Então, esses pontos aqui da profecia de Daniel vai seguir normalmente como se o relógio estivesse congelado, vamos dizer assim, né? Aí a igreja é arrebatada, então esse relógio é descongelado, é destravado e volta a rodar. E um outro ponto também é interessante quando a gente começa a estudar os livros da Bíblia, né? Então, não somente os livros, claro, as epístolas também, a gente vai aprendendo por agrupamento, vamos dizer assim. Primeiro a gente analisa o capítulo, aí depois a gente começa a aprender sobre aquele agrupamento de capítulos, até aquela parte, o que é que o escritor ele está colocando em contexto aqueles capítulos para passar uma mensagem. Então, Salmos, ele não é diferente. Salmos, ele é escrito em agrupamentos para trazer um aspecto que aqui o texto ele vai trazer esses aspectos. Quando ele diz ali, o primeiro livro de Salmos, ele está trazendo ali uma mensagem, deixa eu ver aqui, quando é dito aqui, ali, ó, com a duração de 7 anos, os primeiros 3 anos e meio são conhecidos como o princípio das dores. Mateus 24:8, primeiro livro dos Salmos. Por que está aqui escrito primeiro livro dos Salmos? Só para a gente, volta lá em cima, por favor, irmão, só para a gente ver quantos capítulos tem o primeiro livro de Salmos. Ali, ó, Salmos é do capítulo 1 a 41. Tem certas Bíblias que no subtítulo colocam, né, inclusive, quando é o primeiro livro, o segundo livro, o terceiro, o quarto e o quinto. Outros talvez não tenham, mas esse contexto aqui, o que significa isso? Que do capítulo 1 ao capítulo 41 de Salmos, ali está se tratando sobre o princípio das dores. Ou seja, são expressões, é uma mensagem que passa expressões do coração de uma pessoa para Deus sobre esse momento que ele está passando nesses princípios das dores. Lembrando, isso é de uma maneira profética,
Por quê? Quando Davi estava escrevendo esses capítulos, ele não estava fazendo, já sabendo o que aconteceu, princípios das dores. Porque isso aí foi explicado pelo Senhor Jesus anos depois, né? Aqui na Terra. Então, Davi, ele fez esses capítulos com expressões do sentimento do seu coração para Deus, mas reforçando, né? O Espírito Santo, utilizando da pessoa, né? Do seu contexto de vida, mas utilizando para poder trazer uma mensagem bem maior do que ele achava que estava fazendo. Então, vai para aquele assunto da profundidade, né? Ele não sabia que ia ser dessa magnitude. Então, não é questão de coincidência. Ah, coincidentemente, os 41 capítulos aqui de Salmos, que é o primeiro livro de Salmos, coincidentemente trata sobre o princípio das dores. Não, não é coincidência. É justamente Deus trabalhando para que esse agrupamento de capítulos desse primeiro livro pudesse atrelar esse princípio das dores. Ora, eu costurei esse assunto à questão das cartas às igrejas. A gente poderia pensar a mesma situação. A pessoa vai ler cada carta da igreja e aí vai ler e comparar com a história da igreja e vai falar assim: olha só, cada igreja aqui, coincidentemente, trata dos períodos que se teve aqui, ó, da igreja na Terra, de tal período, de tal período. E aí vem aquele ensinamento. Não, não é coincidência. Nas coisas de Deus não há coincidência. Deus, ele planeja tudo perfeitamente. Da mesma maneira como Deus planejou esse mundo e viu ele que era bom, a mesma coisa é quando ele planeja também a sua palavra. A sua palavra é plena, é totalmente organizada, é totalmente com propósito, é profética. Então, o livro de Salmos também tem esses agrupamentos que não é coincidência. É justamente um agrupamento organizado que se atrela às profecias, né? Mas aí reforçando, profecias que envolvem o povo de Israel e não exatamente a igreja, porque a gente precisa ter o cuidado para não confundir as coisas. Povo terreno é uma coisa, povo celestial é outra coisa. Inclusive, eu até lembrei de passagens que tem em Salmos, né? São várias passagens, vários versículos, que dizem que traz Deus como vingador, né? Quando Davi coloca assim: oh Deus, vinga os meus inimigos, né? Nessa pegada. Nós cristãos, a gente não pode. Não poder, não é nesse sentido. Não é do exercício do cristão chamar Deus num aspecto de vingador sobre os nossos inimigos ou dito inimigos. Por quê? Logo, chega o Senhor Jesus aqui no mundo e diz para a gente amar os nossos inimigos, de não retribuir o mal com o mal. Então, como é que o Senhor Jesus me ensina isso? Na dispensação da graça. Inclusive, ele deu a sua vida por mim, morreu no meu lugar, pagou pelos meus pecados. Como é que nessa situação eu vou ficar chamando Deus para se vingar dos meus inimigos? Percebe que as coisas não batem? Por quê? Porque essas passagens envolvem o povo terreno de Deus, Israel. E não é para o povo celestial de Deus, porque é um outro aspecto, é uma outra mensagem. E em Salmos não vai se ter muito dessa maneira. Então a gente precisa ler com toda atenção, nos colocando como um povo celestial, ler aquelas passagens, né? Ler, meditar, porque Deus tem muito o que nos ensinar em toda a sua palavra, mas a gente precisa saber se posicionar e sabendo muito bem para que Deus escreveu essa mensagem e o que é que a gente pode aprender com ela para aplicar na nossa vida espiritual. Mas, só para concluir, né, porque eu parti para outro ponto, é isso. A palavra de Deus, quanto mais a gente aprende e desenvolve e exercita a leitura e medita, a gente vai entendendo como Deus ele é um perfeito planejador de sua palavra e como está tudo bem organizado para poder nos guiar a entender a profundidade da sua mente e dos seus planos. É isso, irmãos. Obrigado. Perfeito. Depois eu vou tirar uma dúvida com o irmão Michel. Irmão Danilo, pois não? Oi, irmãos. Michel falando aí, irmão Michel falando, eu lembrei aqui, se eu não me engano, né? Os irmãos me corrijam aí se eu estiver errado. Eu já vi alguns estudos falando de
da tribulação mesmo, e é através dos livros dos salmos que o remanescente judeu vai se confortar com o Senhor, né, com a palavra do Senhor. Me corrija aí, Michel, se eu estiver errado, ou é isso mesmo. Danilo, se você tiver com um fone, tá parecendo aquele carro que eu falei da última vez, viu? E às vezes a gente dá para entender e às vezes baixa demais. Pode repetir, Danilo, a pergunta aí. É isso que eu ia pedir. Eu tive dificuldade de ouvir, porque só ficou baixinho. Michel, porque da última vez eu disse que o som dele estava igual ao carro do ovo, né? Aí ele mexeu lá e... Mas vamos seguir. Espera que eu vou falar novamente, então. Tirei o carro do ovo agora. O que eu falei, Michel, foi que eu já ouvi, se eu não me engano, né, que já tem tempo que eu escutei, um estudo dos irmãos falando sobre a tribulação, né? A grande tribulação, o arrebatamento. E aí eu lembrei aí o irmão falando sobre os livros de Salmos, que o remanescente judeu que vai ficar, eles vão se confortar com os livros dos Salmos. Aí é isso que eu estou perguntando, se é isso mesmo ou se eu estou enganado. É isso mesmo, irmão. Porque assim, ó, se a gente lembrar dessa questão do relógio profético que está parado, né? Para os judeus, que inclusive, né, os judeus, de uma maneira geral, nem acreditam que o Messias já chegou e que foi o Senhor Jesus Cristo, que foi o verdadeiro Messias. Então, é como se para a mente deles, do povo, o relógio profético ainda está acontecendo. Então, essa questão do que vai acontecer, de tudo que foi revelado no Antigo Testamento, ele está para acontecer também, e vai acontecer, né? Só que eles não conseguiram perceber e não aceitaram que a salvação ele já estava presente no Senhor Jesus pela graça. Mas eles rejeitaram essa pedra, né? Como fala o apóstolo Pedro. E então, infelizmente tem isso. Mas quando estiver acontecendo a tribulação, a grande tribulação, os livros do Antigo Testamento vão ser de muito valia e também descanso. Porque, inclusive, Salmos, que tem essa questão dessas passagens pedindo o socorro de Deus, de vingar os inimigos e tudo mais, a palavra vai conversar muito bem com eles nesse contexto, porque vai ser um período de muito sofrimento mesmo, né? Por isso que o irmão citou no texto aí, de que Salmos, ele é conhecido, né, por ter muitas passagens de sofrimento. Então, ao mesmo tempo que atrelam também aos sofrimentos do Senhor Jesus, também atrelam aos sofrimentos dos judeus, né? Então, é isso. Além da própria esperança deles no Senhor, né? Em poder chegar e resolver essa situação no mundo, que isso vai acontecer, né? Quando o Senhor ele vai vir e todo olho verá, que justamente há pessoas que confundem, né? O arrebatamento com esse momento de que todo olho verá, mas isso é quando o Senhor vier publicamente para poder enfrentar os inimigos. Entendi, irmão. Obrigado. Ok. Irmão Leones, à vontade. Quando o Michel estava comentando aí, né, sobre essa diferença, né, dos salmos, nós até no estudo da oração aí há poucos dias atrás, nós comentamos, né, o Salmo lá 70 e pouco, que fala da oração de Davi, né, pedindo juízo.
Eu acabei me lembrando quando o Michel estava falando, porque existe uma grande diferença, até na oração que aparece lá nos Salmos, para a oração dos cristãos, né? Vamos dizer assim, da igreja. E aí agora eu me esqueci que quando o Senhor Jesus andou aqui, ele ainda estava pregando para o povo de Israel ainda. Então, se os irmãos lembrarem, o irmão puder me ajudar, e é aquela passagem que o Senhor vai entrar na aldeia e não aceita, e os apóstolos falam que se o Senhor quisesse, eles orariam para descer fogo do céu, para destruir aquela aldeia, né? Aí, nós até comentamos nesse dia, eu sei que é Lucas, mas eu acabei esquecendo aqui a passagem. Mas só para complementar aí, se o irmão podendo colocar, não ia encontrar, é só para complementar o que o Michel falou, que realmente existe essa diferença, né? Então, ali o salmo, até as orações, os que acontecem ali é mais no caráter assim, tipo de juízo, pedindo juízo, né? Até nas orações, nas palavras do salmista. Já no Novo Testamento é Lucas totalmente 9. diferente, né? Isso Lucas 9, do 54 ao 56. Eu pesquisei aqui. Pronto, então se o irmão quiser orar aí, só para terminar aqui rapidão. Se o irmão quiser ler aí. Desculpa interromper, viu, Leonis? Tranquilo. Pode ler aí, se algum irmão quiser ler aí. 1 Pedro. Não, Lucas 9, do Lucas 54 ao 9, 56. Lucas 9. 54 a 56. Aí tá 10, irmão. É Lucas 9. Isso. 9. Cinco 4 a 5, 6, né? Isso. Vamos lá. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Então a gente vê aí, né, irmãos, que o caráter era diferente, né? Ou seja, era aceito, porque era a permissão de Deus. Então o povo de Israel, eles tinham esse caráter. Andava nesse espírito, vamos dizer assim, porque tinha guerras entre nações e eles lutavam pela terra, como também eles é um povo terreno, né? Mas quando chega aqui, os apóstolos, eles continuam nesse espírito, eu creio que em Lucas. E o Senhor repreende, ou seja, já está o Senhor que dando indício de que haveria mudança, né? Então aí entra o Evangelho da Graça e tudo muda. Aí quando o Michel estava falando, eu me lembrei desse complemento aí. Só até aí. Ok. Algum irmão? Mais alguma indagação, alguma dúvida? Nós já estamos aqui pelo meu cronômetro, faltando 2 minutos. Não sei se os outros estão aí certo nesse sentido. Mas, pelo tópico, seria interessante a gente já deixar para uma próxima oportunidade, se assim o senhor permitir. Agora, irmão Quirino, só uma duvidazinha. Aquela separação temporal, eu não me recordo, acho que não tem, não sei. Se os irmãos puderem me lembrar. Cortou aí, Newton? Só foi para mim aqui, que a voz de Newton cortou? Está ouvindo? O pessoal está ouvindo? Ah, não, fui eu que baixei aqui. Fui eu que baixei sem querer. Desculpa. Ok. O irmão Quirino falou sobre uma parada de tempo, né? Com a saída da igreja, o cronômetro volta a contar, vamos dizer assim,
o tempo volta a correr para o povo judeu. É nesse momento aí que é tocado no assunto sobre o cumprimento da lei, porque quando retorna para o povo judeu, eles retornam também para o sentido da aplicabilidade da lei, não é, irmão? Se não for, pode me lembrar aí. E é nesse momento que muita gente termina morrendo por fazer determinadas coisas erradas. É nesse momento? Deu para entender? Deu sim, irmão. Ó, tem uma. Eu não lembro bem se é no livro de. Eu confundo muito as informações desses dois livros de Bruce Anstey, que é o livro de Apocalipse e Acontecimentos Proféticos. Porque é praticamente. É um assunto que vai envolver. Vai ter uma costura, né? Entre esses dois livros, as informações. Mas tem um ponto específico que o irmão Bruce explica, que o retorno do relógio profético acontece quando há um acordo entre um rei com os judeus para reconstruir o templo. É algum detalhe que se tem que aí é o que se dá a entender de que o relógio profético ele voltou. Porque isso envolve as 70 semanas de Daniel que ele escreveu, né? Então diz assim: o Messias é cortado, isso é Daniel capítulo 9. Se quiser abrir lá, irmão, só para a gente ver esse detalhe, é Daniel, capítulo 9, Daniel 9. verso 24. Daniel 9, 24. Daniel 9, 24. Daniel 9, Aí, 24. Isso. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, e 62 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Aí, ó, e ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, vamos lá. Aqui diz assim, e depois será cortado o Messias, além do 26. Isso foi quando o Senhor Jesus ele foi, no sentido da responsabilidade humana, morto pelos judeus. Por que eu falo responsabilidade humana? Porque é a culpa que os judeus carregam, embora a gente sabe que na soberania de Deus, o próprio Senhor Jesus que entregou a sua vida, porque ninguém pode tirar a vida de Deus, né? Vamos dizer assim. Isso. Então, ele que entregou sua vida, mas no sentido de responsabilidade dos homens, os judeus, eles cortaram o Messias. Então, aí aqui diz assim, ó, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação, e até o fim haverá guerra, então estão determinadas as assolações. Quando fala assim, ó, isso aí foi o que aconteceu quando o templo foi destruído em Israel. Isso foi depois da morte do Senhor. Creio que 70 depois de Cristo. Sim. Quando diz, aí no verso 27, quando fala assim, e ele firmará aliança com muitos por 1 semana. Isso aí é o retorno. Isso aí, vamos lá, depois que tem essa destruição do templo, já estava ali no tempo da graça, certo? Quando esse tempo da graça terminar, que é o arrebatamento da igreja, vai surgir esse momento aí, ó, de uma autoridade que vai firmar uma aliança com muitos por 1 semana.
Que aí esses detalhes eu não, aí equivale muito ter a leitura aí do irmão Bruce, do Acontecimentos Proféticos, que ele vai entrar em detalhes, quem é essa autoridade e tudo mais. Só É, que essa aliança que vai ter por uma semana é justamente essa ação que vai ter, que vai se dizer que o relógio profético ele voltou a rodar. Porque entre essa destruição, a morte do Senhor Jesus Cristo, a destruição do templo e essa aliança firmada, no meio disso, tem esse período da dispensação da graça. Que aí a gente percebe que não está aqui em Daniel. Por que não está? Porque isso estava escondido no coração de Deus. Isso era um plano que Deus iria revelar depois. E por isso que não depois. está aqui em Daniel. Ok. No caso aí, Michel, tem um espaço que nem no livro de Gênesis, né, que os irmãos explicam do parágrafo do 1 para o 2. Então aí é do 26 para o 7. Vai ter essa margem aí da dispensação da graça até vir, né, a tribulação. Na verdade, o arrebatamento. Isso mesmo, irmão. Então, olha só que coisa, né? De um intervalo de um versículo para outro, tem várias palavras aí que estão escondidas. Perfeito. Irmão Jefferson, marcou aí o local de Eu sugiro que a gente termine pelo menos o parágrafo para quer entrar no. retornar lá o texto para a gente ver? Porque aí, se tiver um parágrafo só, a gente termina esse parágrafo e amanhã, se eu permitindo, a gente continua no outro subtítulo. Veja aí. A gente vê o outro parágrafo, onde é que está. O período, começa aqui, né? Isso que eu ia perguntar, né? A gente terminou aqui, não foi no segundo livro de Salmos, não foi? Salmos e... isso mesmo. Pronto. Então, vai anotar aí, a gente vai recomeçar aqui no o período de 75 dias. Para amanhã, ou ainda quer hoje? Como eu Irmãos, estava eu como eu tava sugiro, Oi. sugiro a Como eu gente deixar isso em outro dia, porque tem muitos detalhes aí que pode também abrir comentários e pelo tempo, né? Justamente essa parte que fala sobre a crucificação tal, e ligado ao quarto livro, ele vai dar uma extensão grande. Pronto, irmãos. Então, a gente continua amanhã, então, a partir desse ponto aqui. Vou aqui tirar a gravação.